Todos bem-vindos, que possamos hoje estar com o nosso coração grato, diante desse privilégio que podemos sentar à mesa do Senhor. Isso é algo maravilhoso, Podemos, como o diácono Walter nos ressaltou, ter certeza, que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, um Deus que está vivo diante de nós, realizando sinais, operando maravilhas. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Deus colocou no meu coração o seguinte texto: em memória de mim. Queria convidar os irmãos que abrissem as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 34. Hoje para nós é um dia de muita alegria, Podermos sentar à mesa com o Senhor, podermos cear com Ele, lembrar do que Ele fez por nós, com a certeza e com a fé de que Ele virá nos buscar. Isso é algo maravilhoso, pelo menos algo que alegra o meu coração grandemente. Amém? Lembrando os irmãos que a minha versão é um pouco diferente da de vocês, é uma mensagem da língua contemporânea, de Eugênio H. Peterson, então não estranhe que ela é uma linguagem contemporânea, amém? Diz assim: permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e por que ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de dar graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo, partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor, e repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento de sua morte. Vocês querem tomar parte nessa herança? Examinem-se suas motivações, testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Se vocês não pensam no corpo partido do Senhor quando comem e bebem, correm o risco de enfrentar sérias consequências. É por isso que muitos de vocês estão doentes e apáticos, enquanto outros morreram antes do tempo. Se nós corrigirmos agora, não precisaremos ser corrigidos mais tarde. Melhor ser repreendido pelo Senhor agora que enfrentar o castigo depois. Portanto, meus amigos, quando vocês reunirem à mesa do Senhor, sejam reverentes e educados. Se vocês estiverem com fome, a ponto de não poderem esperar para ser servidos, é melhor ir comer em casa. Mas, de modo algum, transformem a ceia do Senhor em comilança e bebedeira ou em briga de família. Trata-se de uma refeição espiritual, uma festa de amor. Amém? Então é com isso que nós temos que ter no coração. É isso que nós temos que ter no coração quando nós nos sentamos à mesa com o Senhor. Amém? Eu quero trazer para vocês algo que o Senhor colocou no meu coração, que eu quero estar dividindo com vocês. O apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta à igreja de Corinto com a seguinte preocupação no seu coração:
Paulo, quando ele escreveu essa carta, o coração dele estava preocupado com a igreja de Corinto. Ele teve o intuito e o cuidado de escrever essa carta para alertar os crentes de Corinto quanto ao uso deturpado desta ordenança, quanto à forma que eles estavam praticando a Santa Ceia. Paulo ele estava preocupado como o povo de Corinto se portava diante de uma ordenança de Deus. Amém? Onde os crentes de Corinto estavam transformando a Santa Ceia do Senhor em algo absolutamente diferente do que Deus havia planejado, do que Jesus havia instituído quando ele instituiu a Santa Ceia. Igreja, o que devemos ter em mente em relação à Santa Ceia do Senhor é algo simples. Nós temos que entender que a ceia do Senhor se constitui em um culto que possui a forma de uma refeição cerimonial. Nós sentamos à mesa com o Pai, nós comemos do pão, nós bebemos do vinho, de uma forma cerimonial de relembrar que Deus foi crucificado por nós, de que Deus morreu por nós, de que o sangue dele nos cobriu e nos lavou e nos purificou, e é por isso que a gente faz isso, em lembrança dele, em lembrança desse ato. É isso que nós temos que ter no nosso coração quando nós sentamos à mesa com o Senhor. E nós que somos servos de Cristo, participamos do pão e do vinho, relembrando da morte de Cristo. Nós não podemos sentar à mesa do Pai de qualquer maneira. Nós temos que relembrar, o nosso coração tem que estar grato, o nosso entendimento tem que estar ligado nessas coisas, que representa a ceia do Senhor. Ela tem um sentido, é um sentido muito grande, é um sentido muito forte, a gente tem que se relembrar disso, e essa lembrança tem que estar nos nossos corações todos os dias. Muitas pessoas vão vivendo de forma que desagrada a Deus, e não lembram que foram comprados, que são especiais, que são importantes, que foi pago um preço pelas nossas vidas. Então a gente tem que viver grato ao Senhor. E hoje é o dia que a gente faz isso. É o dia instituído pela nossa igreja como o primeiro domingo do mês. A Bíblia ela não diz quantas vezes o povo tem que se reunir, mas nós entendemos que nós nos reunimos uma vez por mês para comemorar esse dia. E hoje é esse dia. Nosso coração tem que estar alegre, mas o nosso coração tem que também estar compreendendo o que nós vamos fazer aqui nesta manhã. Amém? Nós estamos vivendo através dessa aliança, desse ato, uma comunhão com Deus. Nós temos uma comunhão, uma aliança com Deus. A morte de Jesus naquela cruz gerou comunhão com Deus, renovou a aliança com Deus. Então é isso que a gente tem que ter no nosso coração, quando a gente senta à mesa com o Pai. Que o Filho veio para que nós tivéssemos essa comunhão, para que essa aliança fosse restaurada, para que essa aliança fosse refeita. Amém? Tenho isso nos vossos corações. Vemos nesse texto o apóstolo Paulo entregando para a igreja de Corinto o que ele havia recebido de Jesus. Paulo havia recebido algo de Jesus que ele passava para a igreja de Corinto. O que ele passava para a igreja de Corinto? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo está escrito nas Escrituras. Se nós lermos lá em 1 Coríntios 15, 13, está escrito que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então hoje é um dia que a gente tem que reconhecer que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas que isso não seja algo banal, que a gente não banalize isso, e que todas as vezes a gente esteja mais uma vez derramando o sangue de Cristo, todas as vezes que a gente peca, não. Deus ele já derramou, ele já nos limpou, e a gente tem acesso ao Pai, agora a gente tem que ter uma vida nova, a gente tem que ter uma vida de comunhão, a gente tem que ter uma vida santificada, uma vida que agrada a Deus. Amados, participar da celebração da Santa Ceia é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos aqui fazendo algo, a gente está aqui anunciando que Cristo morreu por nós para nos libertar do pecado, mas que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, que Ele vai voltar para nos buscar. Amém.
Amém? É isso que a gente tem que ter no nosso coração. É com essa certeza que a gente tem que ceiar. A gente não tem que sentar à mesa do Senhor de qualquer maneira, mas reconhecendo o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Nós estamos exprimindo a nossa fé no retorno do Senhor. Quando nós ceiamos, nós estamos renovando a nossa fé, nós estamos exprimindo a nossa fé, que a gente crê que o Senhor vai voltar para nos buscar, como diz a palavra dele. Encontramos isso claramente no versículo 26. Amém? Diz assim no versículo 26: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando nós sentamos à mesa do Senhor, nós anunciamos a sua morte, mas também anunciamos a nossa fé de que ele vai retornar para nos buscar, que ele vai retornar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para nos buscar. Amém? Encontramos no Evangelho segundo João, não na segunda epístola de João, mas no Evangelho segundo João, 14:3, Jesus fortalecendo os seus discípulos, dizendo que iria preparar um lugar para eles e que depois voltaria para buscá-los. Vocês compreendem isso? Jesus, ele subiu para preparar um lugar para nós e depois ele vai voltar para nos buscar. Igreja, nós temos que tomar posse disso. Tomar posse que nós temos um lugar preparado ao lado do Pai. Um lugar onde ele preparou para nós. Nós temos a mesma promessa, porque nós somos filhos de Deus. A mesma promessa que Jesus entregou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, é para nós também. Que ele tem promessas, que ele tem um lugar preparado para nós. Um lugar preparado para a sua igreja, um lugar preparado para os seus filhos, um lugar preparado para os que creem nele, um lugar preparado para os que sentam à mesa com ele, com consciência de que estão anunciando a sua morte e que creem que ele vai retornar para nos buscar. No mesmo Evangelho, segundo João, no capítulo 14, versículo 2, Jesus afirma que na casa do Pai existem muitos aposentos. Então, igreja, há lugar para nós, há lugar para mim, há lugar para vocês, há lugar para todos os filhos de Deus, porque na casa do Pai há muitos aposentos. Amém? Então você tem um lugar com o Pai, você tem um aposento para você, você tem algo preparado de Deus para você. Por este motivo, não podemos comer e beber o cálice do Senhor indignamente. Não pode ser de qualquer maneira, irmãos. Sentar à mesa com o Senhor é algo santo, é algo sagrado. É algo que a gente tem que ter no nosso coração, tem que ter reverência, tem que ter temor para sentar à mesa com o Senhor. 1 Coríntios, no versículo 27, desse mesmo texto que nós lemos, diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, se a gente senta à mesa do Senhor de forma indigna, nós estamos pecando contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Nós temos que ter esse temor. O apóstolo Paulo relata nos versículos 21 e 22 desse mesmo texto, mas anterior, que ainda tem em mente os abusos cometidos pelos crentes de Corinto. É por isso que ele traz para nós esse texto. Por isso que ele traz para nós essa realidade. É por isso que nós lemos esse texto todas as vezes antes de sentarmos à mesa do Senhor. Porque essa mesma preocupação continua no coração do Senhor. De que forma nós temos sentado à mesa com Ele. De que forma nós temos ceado. Se nós reconhecemos, se nós entendemos, se nós compreendemos. Naquele tempo, alguns dos crentes tomavam antecipadamente a sua própria ceia e outros se embriagavam. O povo de Corinto não estava respeitando a ceia do Senhor. Eles estavam fazendo de qualquer maneira. Eles estavam ali fazendo uma mistura danada com ídolos pagãos e muitas coisas daquela época. Por isso Paulo trouxe esse texto para alertar o povo. E hoje não é diferente, meus irmãos.
Hoje não é diferente. O que acontecia na igreja de Corinto naquela época era tão sério e tão grave quanto o que acontece nos dias de hoje. Há pessoas nos dias de hoje que também sentam à mesa do Senhor da mesma forma, com o coração do mesmo jeito que o povo de Corinto tinha, que a igreja de Corinto tinha. Onde muitos de nós bebemos e comemos para a nossa própria condenação. Porque a gente não compreende o que a gente está fazendo, porque a gente banaliza o corpo e o sangue de Cristo, porque a gente senta à mesa do Pai de qualquer maneira. O que acontecia naquela época é o mesmo que está acontecendo nos dias atuais. A unidade do corpo de Cristo, representado pelo pão, vem sendo derrubado por terra. Esse ato aqui que a gente faz, a sociedade, os costumes, estão tentando derrubar por terra. Estão tentando acabar com tudo que Deus deixou preparado, tudo que Deus deixou planejado. Ao nos depararmos com a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17, vemos que embora sejamos muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém? Todos nós participamos do mesmo pão. Todos nós somos do mesmo corpo. Então nós não podemos ser separados, a gente não pode banalizar isso. Neste versículo, o apóstolo Paulo nos adverte para fugirmos da idolatria, para fugirmos dos nossos maus costumes, para fugirmos das nossas más posturas, das coisas que nos afastam, das coisas que desagradam a Deus. Nós não podemos viver a nossa vida de qualquer maneira durante todo o mês e chegar no dia da Santa Ceia, a gente sentar à mesa com o Senhor da mesma maneira. Lendo os versículos anteriores, ainda desse mesmo texto de Coríntios, nós lemos 14, 15 e 16, diz assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Então como é que nós vamos sentar à mesa de qualquer maneira? Como é que nós vamos levar a nossa vida de qualquer maneira e chegar no domingo de Santa Ceia, sentarmos à mesa e cearmos com o Senhor? Sem sondarmos o nosso coração, sem vermos como está a nossa vida. Fica bem clara essa advertência do apóstolo Paulo para nós cristãos. Essa advertência não é só para o povo, não é só para a igreja de Corinto, é para nós, é para a igreja do Senhor de hoje. É para nós, é para mim, é para a igreja do Senhor. Então, amados, que nesta manhã possamos nos examinar. Que essa manhã, nesse momento agora, a gente possa estar nos examinando, examinando o nosso coração, como a nossa vida se encontra, como os nossos pensamentos se encontram, como têm sido as nossas atitudes, como temos vivido, o que temos praticado. Deus nos chama essa manhã para isso. É manhã de reflexão, é manhã de tomarmos posse da aliança que nós temos com Deus, tomarmos posse dessa comunhão que nós temos com Deus, e refazermos a nossa vida, refazermos a nossa espiritualidade, consertar o que não está certo, consertar o que não agrada a Deus, as coisas que não estão em conformidade com a vontade do Senhor. E que essa examinação seja pessoal, seja algo íntimo entre você e Deus. Esse ato de nos examinarmos é um ato íntimo. Não é o pastor que examina, não são os presbíteros, não são os diáconos, somos cada um de nós que nos examinamos. Somos cada um de nós, através da intimidade que nós temos, através do nosso Espírito, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos examinamos, que sondamos o nosso coração, que sondamos a nossa vida, que vemos de que maneira temos agido, de que maneira temos pensado, de que maneira temos falado, de que maneira temos nos comportado. Santa Ceia é muito sério, irmão. É muito sério, não é algo que a gente faça de qualquer maneira. Deus deixa bem claro isso. Deixa bem claro isso. A gente tem que estar ciente do que a gente está fazendo. A gente tem que ter no nosso coração a certeza do que a gente está fazendo. Como está escrito no versículo 28, o
texto de Coríntios. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então o Senhor, Ele deixa claro, o Senhor, Ele não proíbe ninguém que sente à mesa com Ele, mas Deus, Ele pede, o Senhor, Ele pede um conserto, uma aliança, que você refaça os caminhos errados, que você mude a sua conduta, que você peça perdão, que você faça um conserto, e aí então depois você sente à mesa com o Pai. Aí então depois você sente, aí depois então você reconheça que ali está o corpo de Cristo, que ali está o sangue de Cristo. Aí então você coma do pão, aí você então beba do vinho, aí então você testemunha a sua fé, dizendo que você crê que Ele vai voltar para retornar, para te pegar. Mas se você leva a sua vida em pecado, se você leva a sua vida em discordância com a vontade do Senhor, como é que você vai sentar com a mesa do Senhor, se você sabe que Ele vai voltar e não vai te levar? Porque a sua vida não está em conformidade com a vontade dEle, porque a sua vida não está nos caminhos dEle. Você tem comido e tem bebido para a sua própria condenação. Se nós nos sentamos na mesa do Pai dessa maneira, é assim que a gente está fazendo, comendo e bebendo para a nossa própria condenação. Isso é muito sério, é muito importante, irmãos. O ato de cear com o Senhor é algo muito sério. E muitas pessoas estão banalizando isso desde os tempos antigos. E hoje continua a mesma coisa. Pessoas vêm e se sentam à mesa do Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma. Para que ao comermos e ao bebermos, não venhamos a trazer condenações para nós mesmos. Nós temos que fazer isso. Deus nos chama para fazermos isto esta manhã, antes de sentarmos à mesa com Ele. Para que a gente não traga para nós mesmos condenação. Para que a gente não traga para nós condenação, juízo. Deus, Ele nos dá essa oportunidade, por isso que nós lemos esse texto, por isso que nós meditamos nele antes da Santa Ceia. E é por isso que o Senhor colocou isso no meu coração hoje para trazer para vocês. Eu tinha algo diferente preparado, mas Deus pediu que eu trouxesse isso, Deus colocou isso no meu coração. Por isso eu estou trazendo para vocês. Deus colocou no meu coração. 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Está escrito na palavra do Senhor. Se nós não temos discernimento, se nós não compreendemos o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos comendo e bebendo para a nossa própria condenação. Pois encontramos escrito no versículo 30, que entre nós, o povo de Deus, existem muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Neste versículo, o apóstolo Paulo fala acerca dos que estão fracos e doentes, mas espiritualmente. Os que estão na casa do Senhor, os que se encontram em comunhão com o Senhor, mas estão fracos e doentes. Mas essa enfermidade, ela não é física, é espiritual. Há pessoas que se encontram na casa do Senhor, que estão fracas e que estão doentes espiritualmente. Mas sim, no espiritual, pessoas que estão espiritualmente abatidas, pessoas que estão espiritualmente destruídas. Paulo fala ainda dos que dormem, se referindo aos que estão espiritualmente mortos, a esses que não estão nem mais adoecidos, nem mais fracos, nem mais doentes, mas que já estão mortos, que espiritualmente já morreram, já não fazem mais parte, que já não têm mais intimidade, que já não vivem mais essa comunhão. Isso é muito sério, irmãos. A gente tem que estar atento ao que Deus fala para nós, ao que a sua palavra nos revela. Por isso, igreja, agora é momento de fecharmos os nossos olhos. Fechem os vossos olhos. Vamos clamar para que Deus venha nos perdoar dos nossos pecados, pois a palavra dele diz que ele é justo e fiel para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Oh Deus, tem misericórdia de nós essa noite. Deus, perdão-te.
Pai. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas transgressões, Pai. Deus, que o Senhor possa sondar o coração de cada um de nós, Pai. Tirar tudo que não te agrada, Pai. Tudo que não vem de ti, Senhor. Que possamos sentar à mesa, Deus, com a certeza, Pai, de que reconhecemos que o Senhor é o Senhor e Salvador da nossa vida, Pai. Reconhecendo, Senhor, o preço que foi pago por cada um de nós. Reconhecendo, Senhor, o teu sangue que foi vertido naquela cruz, Pai. Oh, Deus, com a certeza, Pai, de que o Senhor vai voltar para nos buscar, Pai, que tu tens preparado para nós moradas, Pai, e que nós vamos tomar posse dela, Pai, porque nós somos o teu povo, Pai, porque nós andamos em conformidade com a tua vontade, Pai, porque praticamos o que te agrada, Senhor. Sabemos, Senhor, que não somos capazes, Pai, mas sabemos que o teu Espírito, Pai, o teu Espírito nos capacita, Senhor. Sabemos que o teu Espírito nos direciona, Pai. Então direciona nesta manhã as nossas orações, Pai. Recebe, Pai. Recebe o perdão da tua igreja. Recebe o perdão de cada um de nós, Pai. Perdoa as nossas fraquezas. Perdoa as nossas injustiças, Pai. Oh, Deus, lava-nos, Pai. Purifica-nos, Pai. Queremos sentar à mesa contigo, Pai. Queremos cear contigo, Pai. Queremos confirmar, Senhor, que cremos, Senhor, que o Senhor morreu por nós, Pai, para nos livrar de todo o pecado, de toda a imundície, Pai. Oh, Senhor, queremos anunciar, Pai, que nós cremos que o Senhor voltará, Pai. Oh, Deus, e que assim possamos sentar à mesa contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Era isso que eu queria deixar da parte do Senhor para vocês. Algo precioso que Deus queria falar para vocês essa manhã. A forma que nós temos que levar a nossa vida. A forma que nós temos que nos apresentar diante de Deus. Mas não somente no domingo, irmão. Todos os dias. Todos os dias é dia de reconhecer o preço que foi pago pelas nossas vidas. Todos os dias é dia de reconhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os dias é dia de valorizar o sangue de Cristo derramado sobre as nossas vidas. A gente tem que parar com esse hábito que nós temos de achar que foi pela graça, mas não foi de graça. Houve um preço, irmãos. Foi pago um preço e um alto preço pelas nossas vidas, para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, para que essa aliança fosse novamente restabelecida, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que nós pudéssemos orar, para que nós pudéssemos, que as nossas orações fossem recebidas por Ele. Vocês compreendem? Quantos estão compreendendo? Quantos estão recebendo isso essa manhã? A parte do Senhor. Receba, a igreja. Receba o que Deus fala. Quando Deus fala, a gente tem que ouvir, a gente tem que receber. Por mais que magoe, por mais que machuque, Deus quer tratar os nossos corações. Deus quer falar conosco essa manhã. Deus quer mudar, Deus quer transformar a igreja dele, o povo dele. Deus quer um povo santo, Deus quer um povo que compreende o que nós estamos fazendo aqui neste lugar. O que nós estamos buscando. Nós não brincamos de ser crentes. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo ele não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele vai matar famílias, ele vai destruir famílias, ele vai acabar com igrejas, ele vai fazer tudo o que ele puder para fazer com que os planos do Senhor não se concretizem na vida de cada um de nós. Sabe por quê? Porque nós permitimos, porque nós damos brechas, porque nós fazemos as coisas do Senhor de qualquer maneira. Porque nós ainda não compreendemos a postura que nós temos que ter diante do Senhor, diante das coisas do Senhor. Nós ainda não compreendemos o nosso chamado. Nós ainda não compreendemos o que Deus tem para cada um de nós. Você acha, meu irmão, que Deus deu a vida do Filho amado por cada um de nós? Por nada, só para que a gente estivesse aqui? Não, irmão. Deus quer usar cada um de nós. Deus tem projetos, Deus tem planos. Deus quer derramar dons sobre cada um de nós, para que a gente tenha unção, para que a gente tenha poder, para que a gente possa tomar posse
da palavra dele, para que a gente tenha autoridade. Só que para isso a gente tem que compreender as coisas espirituais. Para isso os nossos olhos têm que estar abertos. Para isso a gente tem que compreender as coisas de Deus. É isso que Deus está falando essa manhã. Acorda, igreja. Acorda, povo de Deus. Vamos daqui a na Sula, acorda. É hora de acordar. Deus me chama essa manhã para a gente acordar, para a gente compreender o que a gente está fazendo aqui. Por que a gente se reúne aqui? Por que a gente tem uma igreja? Por que a gente vem cultuar o nome dele? Por que ele levantou cada um de nós? Por que ele separou cada um de nós? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Então, vamos participar então agora desse momento de Santa Ceia. Eu chamo aqui na frente os diáconos, nosso amado presbítero Vitor também, a irmã Tânia.